Bom dia, minha gente, como vocês estão? Sexta-feira a gente sempre fecha aqui a nossa semana, né, com chave de ouro. Então, ou a gente traz alguma convidada, ou eu trago aqui vocês perguntas e respostas que são as que vocês mais me trazem aqui, para me responder aqui junto com vocês. Por quê? Mesmo que eu responda lá nos stories, eu não consigo responder como eu gostaria. Então fica tudo muito, pouco. Aqui na live eu consigo responder as perguntas de vocês de uma forma um pouco mais profunda, Eu consigo explicar melhor. Então hoje a gente vai ter aqui perguntas e respostas. Deixa eu fixar aqui para quem tá chegando. Se você quer mudar a sua mentalidade de uma vez por todas, digita eu quero. Digita eu quero. Bom dia, Nilza, minha querida. Bom, vamos lá. Então hoje eu trouxe algumas, das perguntas que vocês me trazem lá nas caixinhas. E essas perguntas que vocês me mandam, muitas vezes eu vejo ali como um pedido ali, de socorro. Muitas vezes vocês não têm coragem de olhar para essa dor, de realmente buscar essa ajuda. E eu vejo muitas confissões de vocês lá nas caixinhas. Então eu escolhi aqui, acho que 5 das perguntas mais recorrentes que eu recebo aqui, pra gente olhar juntas para essas questões aí que vocês precisam resolver, tá? E muitas vezes a gente vê um problema de uma forma e, na verdade, é mais embaixo, O buraco é mais embaixo, como a gente diz. E eu quero trazer aqui para vocês hoje, então, a maneira certa da gente olhar para isso. Então, vamos lá. Primeira pergunta é: por que eu deixo tudo para depois mesmo sabendo que preciso mudar? Essa aqui é uma das campeões que chega para mim. Em várias palavras, mas olhando para a estrutura da pergunta, são várias perguntas falando a mesma coisa, Por quê que eu deixo tudo para depois mesmo sabendo que eu preciso mudar? Mesmo sabendo que eu preciso fazer? Por que eu me ocupo fazendo várias coisas durante o meu dia, mas aquilo que é para me fazer eu não faço? Gente, vocês até vão ver algumas pessoas por aí falando que procrastinação é preguiça, que quem procrastina é perigoso. Só que não, raramente é preguiça. Até porque eu já expliquei pra vocês, Existe uma grande diferença entre preguiça e procrastinação. Preguiça eu escolho. Hoje eu não quero fazer nada, eu vou ficar aqui de preguiça e ponto. Isso não dói, isso não incomoda.
quando é procrastinação, dói. Quando vocês me trazem essa pergunta, por quê que eu deixo para depois mesmo sabendo que eu preciso mudar? Existe uma dor por trás dessa pergunta. Qual é a dor? Eu quero fazer, só que eu não consigo fazer. Então essa procrastinação, na maioria das vezes, ela é ali uma proteção, é uma busca inconsciente de proteção emocional. É a gente se protegendo, não daquilo que a gente tem que fazer, mas é a gente se protegendo do resultado, da consequência de se eu fizer isso. E é tão doido porque geralmente a consequência vai ser o quê? A consequência lógica, consciente, é alcançar os nossos objetivos. Só que não é por essa consciência que a gente olha e não consegue agir. Se fosse só por essa consciência, a gente ia agir. Se só essa consciência bastasse, se eu fizer o que eu preciso fazer, eu vou chegar nos meus objetivos, a gente ia conseguir fazer. Mas lembra que a parte consciente é só 5%? Então tem 5% teu ali dizendo, se tu fizer isso aqui, tu vai alcançar o teu objetivo. E aí tu não consegue entender por que tu não faz. E aí tu te culpa, tu te sente frustrada, tu te sente incapaz. Tu começa a ter diálogos muito negativos contigo mesma. Quando na verdade essa fuga, essa busca por proteção é justamente pelo resultado, pela consequência inconsciente emocional que isso pode trazer. Então vou dar um exemplo. Se eu me expor aqui na internet, começar a falar do meu trabalho e alguém vir aqui e me julgar, ou alguém que eu amo muito rejeitar, ignorar, não aprovar o que eu tô fazendo, como eu vou me sentir? Qual é a dor que vem se isso acontece? É sobre essa consequência. Agora que os cachorros latiram que eu dei conta que eu não coloquei o microfone. Deixa eu ver se tá com bateria, que daí melhora o som. Pronto. Melhora um pouco, né? Chega essa hora, os entregadores aí na vizinhança, a cachorrada aí enlouquece. Mas vamos lá. Então, gente, é sobre essa consequência emocional que vem depois. É esse sentimento que pode vir, é essa sensação de e se me rejeitarem? Como que eu vou me sentir? É sobre essa dor que vem depois. Então a consequência aqui não é sobre a ação, porque a ação a gente sabe. E tem quando a gente fala de consequência ali do resultado também, por quê? E se eu fizer isso e der muito certo? E se eu crescer profissionalmente? E se eu, sei lá, ficar muito rica? Como que as pessoas que eu amo ou como que as pessoas que eu convivo vão reagir a esse meu resultado? Então é muito inconsciente. E, gente, olhando a parte externa, a gente não vai conseguir resolver isso. A gente não vai conseguir chegar nessa resposta, muito menos resolver. E como eu sempre falo pra vocês, se não resolver aqui, essa estrutura emocional, essa estrutura interna de eu vou fazer isso, eu vou ter tal resultado, e eu entendo que tal e tal dor pode vir à tona, mas aí a gente cria uma nova referência para isso não mais te travar. Porque não é que a gente não vai sentir as coisas, a gente vai sentir medo, a gente vai ter vários sentimentos que a gente não consegue controlar. O primeiro pensamento que vier quando a gente for fazer qualquer coisa, a gente não consegue controlar. Mas os próximos pensamentos, por exemplo, a gente consegue controlar. E no momento que a gente passa por uma reprogramação mental, as referências também vão mudar. O que nos trava? Essa proteção. No momento que a gente tira essas proteções, que a gente reprograma a nossa mente e entende que não precisa mais dessa proteção,
a gente não trava mais na hora de agir. E aí isso muda. Então, o que acontece? Respondendo ali a pergunta, né? Por que na hora de... Deixa eu voltar aqui na pergunta. Por que eu deixo tudo pra depois mesmo sabendo que eu preciso mudar? O que acontece? Você adia porque existe aí uma parte tua associando esse movimento com dor. Esse resultado, essa consequência desse movimento com alguma dor. Aí o teu cérebro faz o quê? Ele te distrai, ele te deixa cansada, ele te sabota. Ele te faz pensar demais, duvidar demais. E aí tu pensa, amanhã eu faço. E a maioria de vocês que me trazem essa pergunta, o que acontece? É aquela mulher que passa o dia inteiro ocupada. E mesmo assim, sente que não conseguiu sair do lugar. É aquela coisa... Estive ocupado o dia inteiro, trabalhei o dia inteiro. Mas não fui produtiva. Não tive resultado, eu não concluí nada. Eu não fiz o que eu precisava fazer. Porque estar ocupada não significa estar em movimento. Estava ocupada em quê? Com o quê? E aquilo que tu precisava realmente fazer, que vai te levar para o teu objetivo? Aquilo tu não conseguiu fazer. Então tu não precisa... ficar se cobrando em cima disso. Tu precisa resolver o que faz tu agir assim. Então tu precisa entender por que agir, fazer as ações que tu precisa, virou algo tão pesado dentro de ti, tão pesado a ponto de te travar e de tu não conseguir fazer. Então, olhando no geral, é isso que acontece, mas é claro que para resolver o teu problema, especificamente, a gente precisa olhar para tua história, para o teu contexto, identificar, mapear as memórias, as crenças que tu tem, para então a gente ir lá na raiz e resolver. E aí é automático. O mesmo ciclo que faz tu ter pensamentos limitantes, negativos, aquela sensação de não posso, não mereço, não consigo. E esses sentimentos todos desconfortáveis que vêm. E, consequentemente, a tua paralisia de não conseguir agir e falta de resultado vai mudar. Então, a gente resolve, muda os pensamentos, as crenças, automaticamente os sentimentos, as sensações no corpo. E aí, tu consegue agir, porque tu não fica mais presa nessa proteção, nessa dor, que é o bloqueio, né? E, consequentemente, tu tem os resultados que tu busca. Por isso que tem tanta mulher com potencial aí gigantesco, travada, paralisada, sabendo que tem um potencial gigantesco, que poderia estar muito mais longe, mas não tá, porque não consegue agir. Aí é aquela mulher que compra curso e não assiste às aulas, ou assiste às aulas e não consegue aplicar. É aquela mulher que passa o tempo todo ocupada demais, mas não é produtiva. Por quê? Porque vive aí atrás desses bloqueios. Enquanto isso não for resolvido, os teus resultados também não vão mudar. Outra pergunta que também é uma das campeãs que aparecem aqui, eu travo toda vez que tento aparecer nas redes sociais. O que eu faço? Nossa, como vocês me trazem isso? Eu quero mostrar meu trabalho, eu quero aparecer, mas eu não consigo. Eu simplesmente não consigo. Gente, eu já vi aqui mulheres que elas produziam conteúdo, elas conseguiam se organizar, estruturar tudo, até gravar muitas vezes. E não conseguiam postar. Não conseguiam postar. Com tudo pronto. Então entende que não é sobre o fazer, é sobre a consequência de que isso vai trazer. Porque ela me disse assim, ela me trouxe mais ou menos essa questão, né? Que trava na hora de aparecer nas redes e tal, não conseguia fazer conteúdo e tal e tal. Aí eu sempre vou entender o contexto da pessoa. Daí ela me explicou, eu disse, tá, mas me explica aí como que acontece. Tu não consegue fazer o conteúdo, te falta ali uma estrutura, né? Te falta
estratégia, o saber como fazer o conteúdo. Como é que é? Me conta. Aí ela me falou, não, na verdade, eu consigo me organizar, eu consigo fazer planejamento, eu consigo, inclusive, deixar pronto conteúdo para uma semana inteira. Só que na hora de postar, de programar, simplesmente eu não consigo. Ó, Nilza, vocês estão se identificando, né? Estou exatamente assim, me sentindo travada. Não sei o nome, né? É Essência Atelier. Não sei teu nome. Se quiser colocar aqui pra mim, que eu gosto de conhecer vocês. A Nilza, eu sou uma dessa. De dificuldade de aparecer, né, Nilza? Mas a Nilza já melhorou bastante, né, Nilza? Conta aí pra galera. Nilza melhorou bastante, graças a Deus. Então, gente, não é sobre gravar muitas vezes, não é sobre fazer. Porque daí ela me disse exatamente isso. Com certeza, né, Nilza? Ela fazia os conteúdos. Ela disse, eu chego a ter uma semana de conteúdo pronto, gravado. Simplesmente eu não consigo postar. Então entenda que não é sobre fazer. E às vezes você tem aquela coisa de, eu não consigo fazer, não consigo gravar. Não é que tu não consegue gravar, não é que tu não consegue fazer. A questão é, se eu postar, o que vem depois? Qual é a dor? Qual é a consequência emocional? O medo não é fazer, a dificuldade não é fazer. É se eu fizer, qual vai ser a consequência? O que as pessoas vão falar? Será que eu vou ser julgada? Será que eu vou ser rejeitada? Será que vão rir de mim? É sobre essa consequência. Ó, a Nilza colocou aqui, graças a Letícia, hoje eu estou bem. Ah, sim, a Nilza tinha bastante dificuldade com exposição, né, Nilza? Muita vergonha. Ai, a Letícia também me achará. Então tá, Letícia. Fica aqui então, Letícia, porque a gente fala sobre isso todos os dias aqui. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar e muito. Então fica aqui comigo, me achará. Então, não é que tu trava porque tu não sabe gravar. Tu trava porque tu tem medo de ativar aí uma dor. Que dor? A dor do julgamento, a dor da rejeição, a dor muitas vezes da humilhação. Da onde que vem esse medo dessa dor? De algo que tu passou lá na infância. E, gente, não pensem que um trauma, uma trava, um bloqueio vem de algo surreal, muito forte que aconteceu contigo. Às vezes é algo muito simples. Simples aos nossos olhos de adultos, né? Porque tu, pequenininha criança, passou por algo simples. Se sentiu humilhada. Sei lá, tava com a mãe no mercado, falou alguma coisa, a mãe xingou na frente de todo mundo. Ah, lembro sim, Ju. Lembro sim. Lembro sim, Ju. Ah, que legal. Nossa, quanto tempo. Então fica aqui, Ju. Fica aqui. Mas vamos lá. E aí, o que acontece? Tu era pequenininha, tu não tinha maturidade pra entender, como é que tu registrou? Sei lá, tava lá numa situação, no mercado, a mãe xingou na frente de todo mundo, se sentiu. Ah, entendi. Marcou Letícia pra assistir. E quem tá falando aqui da Essência Atelier é a Ju. Agora eu entendi. Fica aqui, Ju. Isso mesmo, marquem as amigas. Ai, que legal. Vamos conversar mais depois. Chama no direct depois. E fica aqui, que esse conteúdo aqui com certeza vai te ajudar muito, tá? Mas vamos lá. E aí, tu pequenininha ali, registrou isso, criou uma referência como? Exemplo, toda vez que eu falo, eu sou xingada, eu sou humilhada, ou falei, minha mãe me rejeitou, ou minha mãe me humilhou. A intenção da mãe foi essa? Geralmente não, né? Mas tu ali pequenininha se sentiu assim. O que ficou gravado? Aqui,
o sentimento, como tu interpretou. E se tu interpretou que toda vez que tu fala, tu é criticada, tu é julgada, humilhada, rejeitada, o que for, hoje adulta, quando tu tiver que se expor, qual é o medo que vem? É inconsciente, né, gente? E se eu falar aqui no Instagram e as pessoas me julgarem ou me criticarem? E aquela dor lá de trás volta. É tu pensando isso? Não, é a tua mente te dando avisos. Lembra que a nossa mente, ela busca referência toda vez que tu vai fazer qualquer coisa. Tem um exemplo que eu sempre dou aqui, mas eu vou dar de novo porque tem gente nova chegando. Como é que é a nossa mente, tá? Toda vez que a gente vai fazer qualquer coisa, antes da gente agir, a nossa mente muito rapidamente, porque ela não quer que tu gaste energia, nem tempo, nem se esforce muito. Então, automaticamente, a nossa mente busca a primeira referência que vier. Essa primeira referência que vier é a mais fácil, é a familiar, é a que a gente conhece. Então, vou dar um exemplo aqui que eu sempre dou. Quando a gente vai tomar água, não é automático a gente tomar água. É uma ação que eu vou fazer, certo? Então tá, vou tomar água. Eu pego a garrafa, eu abro a garrafa, eu tomo água. É simples, é leve, é fácil. Ok? Pra fazer isso, a minha mente buscou uma informação. É seguro tomar água? Qual a informação que ela encontrou? Bem rapidinho. É seguro, pode tomar água. Nunca aconteceu nada, tô tomando água. E eu tomo água normalmente. Agora, eu preciso gravar, sei lá, fazer uma live aqui. Falar do meu produto, vender o meu trabalho. Pra apertar aqui no iniciar a live, a nossa mente vai fazer a mesma coisa. Vai ter essa consulta. E aí, das duas, uma. Ou vem essa consulta, trago meu exemplo, eu hoje, tá? Hoje, porque antes não era assim. Chega aqui perto das 10, eu abro aqui, aperto ali pra fazer live, é que nem tomar água pra mim. É normal, natural. Mas, antigamente, isso não era normal, natural pra mim, porque eu tinha muitos bloqueios, medo de exposição, igual muitos de vocês têm. Então, há 3, 4 anos atrás, abrir uma live chegava a me dar dor de barriga, eu passava mal. Eu tinha vontade de fugir. Por quê? Mesma coisa. Quando eu chegava aqui na frente do celular para apertar para iniciar a live, qual era a primeira referência que vinha? Isso é perigoso. Não faz. A mente falando, né? E se tu passar vergonha? E se tu rirem de ti? E se tu falar uma besteira? E se? E é assim que a nossa mente faz. Então entende que tudo que a gente vai fazer, a nossa mente vai buscar essa referência. Só que se lá na infância eu passei em algum momento algum tipo de vergonha, qualquer dor emocional, falando, me expondo, né? Independente da situação, essa referência que foi registrada. E se é essa referência que foi registrada, é essa referência que a mente vai encontrar para fazer ou não algo. Então, quando vocês têm aqui medo de aparecer, medo de falar aqui do trabalho de vocês, não é sobre saber gravar, não é sobre porque abrir a câmera e falar aqui qualquer um fala. Tu trava porque esse aparecer aqui, esse se expor aqui, esse falar aqui, pode trazer como consequência esse perigo que tu viveu lá na infância, essa dor, ou de julgamento, ou de rejeição, ou de crítica. Toda mulher que tem isso, geralmente, é aquela mulher que cresceu ali, observem, tentando agradar todo mundo,
é aquela mulher que tem dificuldade de dizer não. Então ela faz tudo pra todo mundo e deixa o que é dela pra depois. Essa mulher geralmente aprendeu que ser vista é algo perigoso, chamar atenção é perigoso, falar o que ela pensa é perigoso. E aí aqui, de novo, né, gente, eu não tenho como... eu falo aqui num geralzão, por quê? Porque para entender o teu motivo, a gente precisa olhar para tua história, entender e mapear aí quais são as referências que tu tem, porque é o que a tua mente busca hoje e faz tu travar. Então, o que acontece? Se tu tem essa questão, e aí tu cresceu ali, já observa, tu cresceu querendo agradar todo mundo, tu entende que ser vista, falar o que tu pensa é perigoso. Talvez um dia tu falou alguma coisa e disseram, fica quieta, criança não tem que falar nada, criança não tem que dar opinião. O que tu registrou? Falar é errado. Trazer aqui o meu ponto de vista, a minha opinião, é errado. É essa referência que tem aí. Como é que tu vai vir aqui falar pra um monte de gente se falar errado, se a tua opinião não vale de nada? Entendem? Só que pra gente identificar qual é o teu problema, o que te trava, a gente precisa olhar pra tua história e entender quais as referências aí que a tua mente carrega hoje. E faz tu travar na hora de fazer, de gravar, principalmente, né, de se expor, de postar aqui aquilo que tu gravou. Bom dia, Lu. Então tu até grava, mas aí tu apaga. Tu até começa a fazer as coisas, mas aí tu desiste. Tu posta, às vezes tu até tem coragem de postar, só que tu fica ansiosa, sabe? Esperando ali uma aprovação, esperando uma curtida, esperando um comentário. E se tu não recebe, tu te frustra e aí tu não quer mais fazer. Então o problema não é a câmera. Não é o postar, não é estar aqui, não é sobre teu trabalho, não é sobre o que tu sabe ali que tu tem que entregar. Como eu falei, tem muitas mulheres aqui maravilhosas que poderiam estar aqui entregando o seu trabalho e não estão porque não conseguem. Então o problema não é a câmera, não é gravar, não é o teu trabalho, não é o teu conhecimento. É uma associação emocional que tem em fazer isso. Então, se eu fizer isso, o que vem depois? E, de novo, é inconsciente, é algo que tu não consegue escolher. Tu quer fazer. E é por isso que, como lá na primeira pergunta que eu trouxe, por que eu tenho que fazer e não consigo? E aí tu não entende. Porque tu quer. Tu sabe fazer, tu quer fazer. Mas a sensação é que tu tá amarrada. Parece que tu tá amarrada porque simplesmente tu não consegue agir. Então a gente precisa olhar individualmente pra tua história, pro teu caso. E aí eu coloquei, até fixei aqui pra vocês. Se tu quer resolver isso, digita aqui eu quero. Todo mundo que digitar aqui eu quero na live ganha de presente um diagnóstico individual. Tá? É uma sessão de 30 minutos para te receber de graça o teu diagnóstico. Então aproveita o presente, tá? Digita que eu quero para ganhar esse presente. Quem está assistindo a live gravada, pode comentar aqui na live também. Eu quero, para ganhar o diagnóstico de presente, tá? Aproveitem que não é sempre que eu consigo dar. Por quê? Porque é realmente ali uma sessão de 30 minutos eu contigo, onde eu vou te entender, te conhecer, saber o que tá te travando e aí eu vou te entregar um diagnóstico de presente. Então aproveita, eu não consigo colocar sempre esse diagnóstico à disposição porque depende de agenda, né, gente? Então aproveitem que hoje eu tô liberando. Quem assiste a live aqui todo dia sabe que eu não libero sempre, tá? Então hoje eu tô liberando o diagnóstico, digita que eu quero pra vocês ganharem esse presente, vale muito a pena. Quem já fez e tá aqui, conta, porque realmente vale muito a pena. Mas vamos lá. Porque, gente, só pelo fato de tu entender por que tu trava, já te abre aí, ó, uma parte do caminho.
É incrível a gente entender, se conhecer, saber da onde que vem, né? Essa trava. Por que que eu travo? Por que que eu não consigo? Ó, a Nilza colocou, a coragem só vem quando enfrentamos o medo. Verdade, não dá pra curar uma dor sem passar pela dor. A gente precisa olhar pra isso, né? E coragem é enfrentar o medo, né? Não existe ausência de medo. Existe ausência de coragem. Porque o medo a gente sempre vai ter, somos humanos, né? Todos nós temos medo. E eu sempre falo, é normal ter medo. Todo mundo tem medo, é do ser humano ter medo. Mas não é normal travar diante desse medo. Isso não é normal. Tu paralisar, tu não conseguir agir, tu não conseguir fazer o que tu quer fazer por causa do medo, isso não é normal. E isso a gente precisa resolver. Bom, vamos para a próxima pergunta aqui. A próxima é... A gente falou disso ontem. Quem trouxe essa pergunta precisa assistir a live de ontem, gente. Porque eu tenho dificuldade de cobrar e de vender. Ontem a gente falou sobre as travas em relação à venda, em relação ao dinheiro. Quem não estava na live de ontem, assiste que, olha, vale a pena. Vai te abrir ali muitos insights, muitas fichas vão cair para te entender por que que tu tem travas na hora de vender, na hora de cobrar, né? Na hora de dar o preço do teu trabalho. Por que que é tão difícil fazer dinheiro, crescer profissionalmente? Assiste a live de ontem, tá? Mas vamos lá, mesmo assim eu trouxe aqui uma resposta. O que que acontece? Muitas de nós, digo nós porque eu me incluo, eu já resolvi muitas coisas na minha vida, mas a gente tá sempre encontrando coisas pra curar. E isso vai ser pra sempre, tá? A gente não pense que a gente vai resolver uma trava e nunca mais vai travar em nada, não. Por isso que é tão importante a gente se conhecer e aprender como lidar com isso pra não travar mais diante dos medos que a gente tem, né? Então, muitas de nós aprendeu o quê? A servir. A servir, a ajudar, a fazer, mas não a receber. Então, quando a gente fala aqui sobre cobrar pelo nosso trabalho, sobre vender o nosso trabalho, a gente talvez não aprendeu a fazer isso. A gente aprendeu a doar, a servir, a agradar todo mundo, a ajudar todo mundo, a muitas vezes se deixar de lado para ajudar os outros. Aí quando tu te vê nesse contexto, se tu cresceu assim, tendo que se anular muitas vezes. E de novo, é lá quando tu era pequenininha que, sem perceber, sem saber, mesmo buscando fazer o melhor, muitas vezes os nossos pais fazem com que a gente se anule, com que a gente tenha que se apagar para não incomodar muitas vezes. E aí, quando chega a hora de tu cobrar, quando chega a hora de tu dar o preço do teu trabalho, quando chega a hora de tu vender, tu sente culpa. Culpa. Parece que é errado. Gente, tem tanta mulher maravilhosa. Profissionais assim, ó, prontas, sabe? E que sabem, tá? Transformar vidas, que tem ali um trabalho que pode ajudar muitas pessoas, que já ajuda muitas pessoas. Chega na hora de vender, de falar do seu produto, de falar do seu preço, elas travam. Travam. É como se ela tivesse que fazer aquilo de graça. Só que pensa, independente de qual seja o teu trabalho, tá? Tu estudou, tu te dedicou, tu tem todos os méritos do mundo ali para realmente cobrar um preço justo pelo teu trabalho. Tem a tua dedicação, tem teu tempo, tem os investimentos que tu fez também. Só que o que essa dificuldade mostra? Que emocionalmente tu ainda associa dinheiro com desconforto. Sabe aquela sensação? Tu tem ali um trabalho e aí tu dá o preço. Sabe quando tu dá o preço e tu sente um desconforto? É aquela sensação assim, ó. Eu sei que esse preço é justo, mas ao mesmo tempo, ai, dá um desconforto. Parece que tu tá cobrando muito.
a tua sensação é de que a pessoa vai achar aquilo caro? A gente falou sobre isso ontem também. Por que esse desconforto? Não é familiar para ti se valorizar. E toda vez que tu tiver que fazer qualquer ação para valorizar algo que vem de ti, aqui a gente tá falando do teu trabalho, vai ter um desconforto. Não é familiar. E é por isso que tu não consegue. Toda vez que existe um desconforto, é como se tu estivesse ali no ambiente errado. E aí, se tu se sente no ambiente errado, tu vai querer voltar pro ambiente que tu tava antes. Então, se antes tu não trabalhava com isso, tu não vendia nada, no momento que tu vai vender algo que tu faz hoje e tu sente esse desconforto, é porque não está emocionalmente isso resolvido em ti. Tu não te vê talvez merecedora, tu não consegue enxergar o teu valor. É como se tu tivesse que dar de presente pra pessoa porque tu não merece. E isso não é verdade, então vocês precisam resolver isso. Tu não vai crescer financeiramente somente com o teu conhecimento, com as estratégias que talvez tu tenha aí de venda. Tu não vai. Tu vai crescer até o nível emocional que tu consegue sustentar. Se falar do teu preço, se vender é pesado, é desconfortável, existe questões aí que tu precisa resolver. Se tu não resolver, tu não consegue sustentar. E aí tu não consegue vender, e aí tu trava, e aí tu tem medo de falar o teu preço, tu tem vergonha. Tu fica oferecendo desconto para as pessoas mesmo sem as pessoas pedirem. E consequentemente tu não vende, tu não alcança ali os teus objetivos, né? Mas quem se identificou com essa, assiste a live de ontem. Assiste, depois me conta lá no direct se tu te identificou, se te ajudou, porque realmente tenho certeza que vai te ajudar e muito. Aí aqui tem mais, deixa eu ver, uma ou duas? Tem mais duas. Vou responder as duas. Nosso tempo tá quase estourando, mas eu vou responder. A próxima, meu Deus, essa aqui acontece o tempo todo, tá? Vocês me trazem na caixinha, nas sessões. É difícil a sessão que não aparece essa dor. Inclusive, quando eu faço as análises de temperamento também de vocês, isso aparece muito, de formas diferentes, né? Porque cada temperamento age por um motivo, mas é aquela coisa de não conseguir dizer não, sabe? A pergunta que me trouxeram é: por que eu me sinto culpada quando coloco limites? Mas eu trago aqui, a base dessa pergunta é dificuldade de dizer não. Por que eu não consigo colocar limites? Por que eu não consigo falar não? Por que eu não consigo agir conforme as minhas vontades, escolher conforme os meus gostos, dizer o que realmente eu quero? E aí eu fico fazendo ali pra todo mundo, me deixo de lado, eu digo sim pra todo mundo e não pra mim o tempo todo. E, gente, isso é tão doloroso. Geralmente quem se sente culpada quando precisa ali colocar algum limite ou quando precisa dizer não pra alguém é aquela pessoa que aprendeu que pra ela ser amada, ela precisava ser útil. E, de novo, aconteceram coisas lá na tua infância que te fizeram entender que era assim. Sabe aquela criança que a mãe nunca validava? Tava sempre botando defeito em tudo. Ou dizendo, ai, deixa que eu faço que tu é muito devagar. Ai, tá errado. Ai, tu não faz nada direito. Sabe? Essa criança cresce pensando assim, bom, eu preciso ser útil pra minha mãe me amar. É o que ela gravou na cabeça dela. Se a criança gravou na cabeça dela que pra ela ser amada, ela precisava ser útil, ou fazer tudo muito certinho, ou não errar nunca, se ela gravou isso, chega a vida adulta, é aquela pessoa que não consegue dizer não, que não consegue pôr limite. Então, se tu diz sim, sabe naqueles momentos que tu queria dizer não? Se tu aceita coisas que te machucam, e aqui o buraco é bem mais embaixo, né, gente? Aqui mora um perigo muito grande, tu te envolver, por exemplo, em relacionamentos muito tóxicos.
Mas não vou me aprofundar na live aqui hoje, porque tem ainda mais uma pra gente responder. A gente tá quase estourando o tempo. Mas já deixo a pincelada. Tem grandes chances, tá? De quem passa por isso cair em relacionamentos muito tóxicos. E aí, se tu é aquela pessoa que se sobrecarrega demais, sabe? Ai, deixa que eu faço, fica dando conta de tudo. É a mesma que se abandona também. Então, eu faço tudo pra todo mundo, mas pra mim eu não faço. Eu me deixo pra depois, eu não me cuido. Eu não respeito as minhas vontades. E no final, olha só, fica ainda ressentida com todo mundo. Sabe aquela aquela sensação assim? Eu faço tudo pra todo mundo e ninguém me ajuda. Eu ajudo todo mundo e ninguém faz nada por mim. E, gente, por que isso acontece? Isso acontece porque tu não tá sendo honesta contigo mesma, tá? Quando tu faz tudo pra todo mundo, mas não faz pra ti, entende que existe um vazio? É como se tivesse um buraco aqui dentro de ti. E aí, quando tu sente que as pessoas te devem alguma coisa, é justamente porque tem esse buraco. É como se fosse assim, ó. As pessoas precisariam retribuir, fazer por ti também para preencher esse buraco, quando na verdade a única coisa que vai preencher esse buraco é tu mesma fazer por ti. Entendem que não é honesto ajudar? Parece muito bonito, né? Ah, eu ajudo todo mundo, mas ninguém me ajuda. E não é bonito, não é honesto contigo. Por que não é honesto contigo? Porque se tu ajuda todo mundo e tu se sente mal com isso, tu não tá sendo genuína, tu não tá sendo verdadeira. Qual é o caminho certo? Eu faço pra mim primeiro, eu fico bem. Estando bem, eu transbordo na vida das pessoas. Então, eu estou bem, eu estou resolvida. Aí eu vou ajudar as pessoas. E aí tu vai ajudar as pessoas de forma genuína, verdadeira. E tu não vai ficar com aquele sentimento de que a pessoa te deve alguma coisa. Tu fez realmente pra ajudar. Tu não precisa que a pessoa te devolva nada, porque tu está completa por ti mesma. Então, a mulher que não consegue dizer não pros outros, ela tá vivendo dizendo não pra si o tempo todo. E isso é muito triste, gente. E de novo, eu já fui essa pessoa. Meu Deus, eu fazia tudo pra todo mundo e deixava as minhas coisas de lado. E a sensação era exatamente essa. Meu Deus, eu ajudo todo mundo, eu faço tudo pra todo mundo. Na minha vez, ninguém me ajuda. As minhas coisas eu acabo não fazendo, ninguém me ajuda, eu também não faço. E a gente acaba usando isso como uma muleta também pra procrastinar. Então, um bloqueio vai trazendo o outro. É uma doideira. Então, a gente precisa olhar e resolver. E pra gente finalizar aqui, eu nem consigo dizer qual dessas 5 é a que mais aparece, porque todas essas 5 aparecem muito. Ó a pergunta. Eu compro cursos, aprendo, estudo, mas não consigo aplicar. Gente, de novo, ação, tá? Ela precisa de uma segurança emocional pra gente conseguir fazer o que precisa ser feito, tá? Quando existe essa paralisia de ação, no caso aqui, ó, eu compro o curso, aprendo, estudo, mas não consigo aplicar. Conhecimento sem segurança de ação, sem essa segurança emocional, vira acúmulo. Então, tu sabe, mas teu corpo trava. Gente, eu fiz uma live explicando exatamente por que isso acontece com detalhe, com profundidade. O título da live, eu acho, é algo assim, você pode estar viciado em estudar. Tá salvo aqui no perfil. Assistam essa live. Em resumo, tu estuda muito e tu não consegue aplicar. Por que isso acontece? E, gente, é aquilo, racionalmente, tá? Tu entende. Só que emocionalmente, tu não consegue sustentar esse movimento, tu não consegue fazer. E aí nasce aquela frustração, né? Meu Deus, eu estudo, eu sei tanto, eu tenho tanto conhecimento, mas eu não consigo agir.
Ah, eu me formei em tal profissão e não consigo agora atuar. Daí tu olha pra ti e pensa, vê, né, tu constata, meu Deus, eu tenho tanto potencial, por que a minha vida não anda? Com todo o conhecimento que eu tenho, eu poderia estar muito mais longe, mas eu não consigo fazer. Deve ter alguma coisa errada comigo. Sei lá, não sou capaz. E o problema não é sobre falta de inteligência ou falta de capacidade. O problema é que tu tá tentando mudar um comportamento sem acessar o padrão emocional que faz tu agir assim. O que mantém esse comportamento vivo? Então a gente precisa entender. Lá nessa live que eu falei pra vocês, e eu recomendo que vocês assistam, tá? Acho que é esse o título. Você pode estar viciado em estudar. Eu explico com detalhe, com profundidade, por que isso acontece. E aí tu vai entender e tu também vai conseguir resolver, porque eu passo o exercício lá na live. E aí percebe uma coisa, tudo isso, né, que a gente falou aqui. Estudo demais, eu não consigo aplicar. Sei o que eu preciso fazer, mas não consigo fazer. Não consigo colocar limite. Tudo isso parece diferente, mas lá no fundo tudo nasce do mesmo lugar. Que lugar? Padrões emocionais inconscientes que se repetem. É isso que te faz procrastinar, se esconder, travar na hora de vender, travar na hora de dar teu preço, aceitar menos do que tu merece, saber o que tu precisa fazer e mesmo assim continuar parada. Enquanto tu tentar resolver isso só ali no comportamento, na força, olhando só pro externo, tu vai continuar cansando a tua mente sem transformar a tua vida, sem ter resultado. Então, gente, vocês precisam olhar para causa, tá? Não adianta a gente ficar olhando só pro problema, a gente precisa olhar para causa que criou o problema, para a raiz emocional do problema. Enquanto a gente não faz isso, as coisas não vão mudar. Os teus resultados não vão chegar. Tu não vai conseguir avançar, né? Alcançar os teus objetivos. Não vai conseguir agir. Então, de novo, se tu quer receber o teu diagnóstico de presente para entender por que tu trava, qual é o motivo, a raiz emocional que te faz não conseguir agir, não conseguir avançar, não conseguir vender, digita aqui eu quero, que eu vou te ajudar. Vai ganhar de presente o diagnóstico. E de novo, esse diagnóstico eu não consigo liberar sempre, tá? Demanda da minha agenda. Então aproveita o presente, digita que eu quero aqui na live, abaixo da live, que aí eu vou te chamar e aí a gente vai entender juntas isso. Tu vai receber esse presentaço que é o diagnóstico, tá? E, gente, foi justamente para resolver todas essas travas que vocês têm. E aqui eu trago as principais, né? Mas entendam que qualquer outra que tu tenha, ela nasce do mesmo lugar. Das referências que tu tem aqui. A única maneira de mudar o teu comportamento é resolvendo essas referências, é reprogramando a tua mente. A gente não consegue mudar um comportamento na força. A gente precisa resolver lá na raiz. E aí, o fato, por exemplo, de tu gravar um vídeo, expor teu trabalho aqui, por exemplo, se torna que nem tomar água natural. E eu gosto muito de dar esse exemplo porque eu sou a prova viva disso. Gente, era muito difícil pra mim fazer live. Eu abria aqui pra fazer a live, eu tremia, eu tinha dor de barriga, vontade de vomitar, eu me sentia muito mal. Muito mal. Parecia que eu tava indo pra fórica. E eu resolvi esses bloqueios que eu tinha. E hoje, abrir uma live aqui com vocês é que nem tomar água. É natural, é leve, é bom. Eu amo fazer live. E naquela época, pra mim, era a pior coisa que tinha.
Mas não é porque eu não gostava, eu não conseguia. E doía muito, porque eu queria. Nossa, eu já era mentora e terapeuta há mais de um ano. Eu tinha um monte de coisa para compartilhar aqui. Eu queria ajudar pessoas e eu não conseguia. Isso é muito triste. Então, não fica com essa dor. Se tu sente que tem algo aí te paralisando, bloqueando as tuas ações, bloqueando os teus resultados, decide a partir de hoje olhar para isso. E, gente, sério, a gente consegue com uma única sessão resolver essa trava aí que tu tem. Uma única sessão. E aí, talvez eu te falando, tu não acredita. Então paga pra ver. Paga pra ver. Eu sempre digo, se tu fizer a tua sessão e tu não tiver teu resultado, eu até devolvo o teu dinheiro, porque não tem como. É ciência, então tem toda uma estrutura ali, tem as ferramentas certas pra gente fazer isso. Então é como 1 mais 1 é 2. Não tem como dar errado, simplesmente não tem como dar errado. Porque quando a gente reprograma a nossa mente, automaticamente a gente muda a biologia do corpo. E isso é neurociência, então é ciência, tá? Não tem como dar errado. Aí fica nas tuas mãos, né? Eu espero de coração que a live de hoje tenha te ajudado, tenha te trazido, né, um pouco mais de consciência. Aproveita aí o final de semana para assistir as lives que ficaram gravadas. Então, a semana inteira a gente teve lives aqui profundas. Ah, e tem um recado. Ontem eu estava conversando com a Nilza, inclusive, e eu até conversei com algumas de vocês, pedindo a opinião de vocês para talvez a gente mudar o horário da live. Entendendo que esse horário das 10, muitas não conseguem acompanhar, e por mais que vocês consigam depois assistir gravado e tal, primeiro, nem todas as lives ficam gravadas. Segundo, a energia do ao vivo que é diferente. Então, a gente estar aqui juntas, a gente poder fazer troca, né? Vocês compartilharem também comigo. Essa troca é muito importante. Então, semana que vem a gente vai fazer um teste e a gente vai fazer as lives ao meio-dia. Inclusive, antigamente as lives eram meio-dia. Vamos fazer um teste, né? Então, vamos fazer meio-dia para ver se vocês conseguem acompanhar mais a live ao vivo, pra gente fazer muito mais trocas, pra gente estar aqui juntas. Combinado? Então tá bom. Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês, um ótimo final de semana. E não esqueçam de digitar eu quero aqui abaixo da live e me contar lá no direct. O que fez mais sentido pra ti na live hoje? O que eu falei aqui que mexeu contigo? O que tu te identificou? E principalmente, né, gente, o que tu quer resolver a partir de hoje que eu posso te ajudar, certo? Então tá bom. Segunda a gente volta, então. E a partir de segunda, meio-dia. Não sei se a gente vai ficar no horário do meio-dia, mas a gente vai fazer um teste para ver se vocês conseguem acompanhar mais as lives aqui ao vivo, certo? Então tá combinado. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus.